próximo orador inscrito é o senhor vereador Márcio Garcia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, senhores e senhoras presentes no plenário, uma boa tarde. Hoje recorro aqui ao plenário para poder tratar de segurança pública, que é um tema que cada vez mais tem ocupado a agenda política da nossa cidade e, por conta disso, merece a atenção da Câmara Municipal. Mas vou focar minha atenção à Polícia Militar, exclusivamente, que tem sido aí com uma frequência muito maior, alvo de muitas críticas e fonte de insatisfação. Recebo centenas de e-mails, telefonemas e contatos pelas redes sociais de policiais militares preocupados com toda essa situação. E aí me preocupa muito, porque são vários assuntos debatidos em que a atuação da Polícia Militar, enquanto órgão da segurança pública, é questionada, e em momento algum nós vemos esses debatedores lembrarem de um pequeno detalhe. O detalhe é que a Polícia Militar é feita por homens, também trabalhadores, que são os policiais militares. Parecem ignorar essa condição de ser humano dos policiais militares. E aí esses diálogos, em que eles relatam seus contatamentos e a forma como eles são incompreendidos pela sociedade de modo geral, me estimulou a vir aqui compartilhar com os colegas essa tarde. E eu vou falar especificamente sobre um tema que os atinge duramente todos os dias, que é a escala de serviço. É a escala de serviço que determina quantas horas por mês, por semana, por dia que eles vão ter que trabalhar. E aí, são relatos que apontam cargas horárias semanais assim inacreditáveis, que talvez nós pudéssemos só comparar a condição análoga de escravo, como se aqueles seres não fossem considerados seres humanos. Cargas horárias que ultrapassam até as 72 horas semanais. A legislação trabalhista estabelece que a carga horária semanal, a carga horária diária não deve ultrapassar as 8 horas e 44 semanais, mas isso é um norte que deve ser seguido. Nós encontramos muitas outras legislações, acordos e tratados internacionais que listam entre os direitos humanos esse limite da carga horária, porque precisa ter tempo para que o trabalhador se recupere da atividade laboral, que ele precisa ter tempo para o convívio social, ele precisa ter tempo para viver e não viver só para trabalhar. Então, se considerássemos aí um mês com 30 dias, na escala de 24 a 48, é uma escala muito comum na Polícia Militar, ele estaria trabalhando 240 horas. Só que os serviços extras, que variam de 6 a 12 horas, no tal regime adicional de serviço, RAS, a carga horária mensal poderia variar de 260 a 280 horas semanais de trabalho. E aí, um desses contatos, eu conheci uma publicação do Boletim Ostensivo da Polícia Militar, e vou deixar registrado um número para que todos possam consultá-lo, Boletim da Polícia Militar, número 27, de 8 de fevereiro de 2012. Lá nós encontramos uma informação interessante. O próprio Boletim da Polícia Militar diz que é necessário que seja respeitada a carga horária mensal entre 144 e 150 horas mensais, considerado um mês de 30 dias. Ou seja, a própria Polícia Militar descumpre a norma que ela mesma cria. E vamos além. O decreto 43538 de 3 de abril de 2012, que criou o RAS, também traz algumas informações úteis.
Diz ele que a realização de turnos adicionais de serviço terão a duração de 6 e no máximo 12 horas de efetivas de trabalho. Só serão considerados turnos adicionais aqueles que, tomando-se em conta o mês com duração de 30 dias, excederem as 144 horas mensais efetivas de turnos regulares. Não poderá realizar mais do que 96 horas efetivas de turnos adicionais a cada 30 dias, observado o intervalo mínimo de 8 horas de repouso entre os serviços. Então, ou seja, o próprio legislador se preocupou em regular a questão da carga horária. Então, eu não estou aqui falando da importância, não estou sozinho na defesa de uma carga horária, da definição de cargas horárias compatíveis com a situação de ser humano dos policiais militares. É algo que até o legislador se preocupou. Por quê? Porque a folga ela é relevante para o descanso e fundamental para a recuperação física, fisiológica, mental, psicológica e estrutural do homem. Então, o policial militar ele também precisa ser olhado como um trabalhador e não como uma máquina. Precisa ter respeitado o seu limite como ser humano. E aí, se quisermos uma polícia militar de excelência na execução da atividade primeiro temos que entender e respeitar o limite do ser humano. E aí é onde nós estamos errando. Nós erramos ao submeter um policial militar para além de sua capacidade de recuperação como um ser humano, desesperados, querendo policiais na rua, e é natural. Eu também quero ter muitos policiais na minha rua, mas temos que fazer isso respeitando o limite do policial militar para trabalhar. O policial militar, ele precisa também ter período de descanso. Por isso, chama a atenção dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, das autoridades públicas do Estado do Rio de Janeiro, da população carioca e fluminense, no sentido de que a qualidade do serviço prestado na atividade denominada pela própria Polícia Militar como servir e proteger, perpassa pela satisfação e motivação institucional. O homem feliz trabalha e produz mais e melhor. Então, nós queríamos que a política pública de segurança pública do nosso Estado, em especial do nosso município, fosse substituída pela quantidade de policiais, pela qualidade do serviço policial. Não precisamos de 10 policiais cansados, nós não precisamos de 10 policiais insatisfeitos. Nós precisamos de apenas 5, talvez sejam suficientes, desde que motivados, descansados e atentos ao seu trabalho. Concluindo, trago uma pequena história muito antiga que reflete bem o tema ora apresentado. Certa vez, um homem encontrou uma enorme pedra em seu caminho e ficou pensando como poderia passar por ela. Após avaliar, resolveu começar a quebrá-la e, após longo período do dia, não atingiu seu objetivo, que era ver o tamanho da pedra reduzido o suficiente para seguir o seu caminho. Assim, resolveu desistir e voltou exausto para casa. A pedra permaneceu no lugar. E no outro dia, outro homem encontrou a mesma pedra no mesmo caminho. E também, tendo que continuar seu percurso, avaliou e resolveu atalhar a pedra. Passadas 8 horas de trabalho, com uma parada para descansar, pensou: vou para casa e amanhã continuo, pois hoje não tenho mais forças, criatividade e motivação. E assim foi dia a dia, até que ele conseguiu abrir uma fenda na pedra e passar. Após esse dia, pensou: mas vale um pouco por dia com bons resultados que um dia todo sem resultado algum. E essa troca que nós estamos fazendo. Temos muito, mas com pouca qualidade. E eu preferia muito mais ter poucos policiais e a garantia de qualidade de serviços melhores por ter policiais descansados e motivados para trabalhar. Regular o período de trabalho é algo essencial para o ser humano, seja pela ordem econômica, social ou biológica. Sua relevância é destaque no contexto mundial e pela importância, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 destaca no artigo 24: todo homem
têm direito a repouso, a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Com o asterisco em cima de homem, eu considero que o policial militar também é um ser humano e queria ver esse direito preservado para os nossos policiais militares. Senhor presidente, obrigado. Próxima vez.